Sexta-feira, 27 de janeiro de 2012, está no ar ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, o Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e o tema do programa de hoje, tá vendo aqui, né? Vai ser a ciclovia, as bicicletas. Será que as bicicletas realmente já são um meio de transporte viável ali, que se pode levar a sério, uma alternativa realmente para o trânsito, principalmente nas grandes cidades? Será que essas grandes cidades brasileiras estão preparadas realmente para oferecer aos ciclistas segurança, praticidade, integração com os outros meios de transporte? Para falar sobre isso, nós temos aqui o José Ricardo Fonseca, que é coordenador do Comitê Gestor de Mobilidade Urbana por Bicicletas da Secretaria de Governo do Distrito Federal. É isso mesmo, Zé? É isso mesmo. Falei certo, né? Falou certinho. Esse título todo aqui, né? Tudo bem, não tropecei, né? Seja bem-vindo à Participação Popular, espero que você goste do programa. Muito obrigado. E nós temos também aqui a dona Beth Davidson, que é representante da organização não governamental Rodas da Paz. E a senhora teve um filho, né? A senhora perdeu um filho justamente por causa desse conflito entre os ciclistas e os motoristas, né? Ele morreu no trânsito, atropelado no trânsito de Brasília. Isso foi em 2006, né? 2006, 19 de agosto de 2006. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho mais desse drama pessoal da senhora, dona Beth, e, enfim, das ideias que certamente a senhora tem para que haja uma convivência mais pacífica, mais respeitosa entre os motoristas, os ciclistas e os pedestres também, né? Todos os agentes do trânsito. Então, nós estamos esperando as suas perguntas, os seus comentários sobre essa questão. Ciclovia, bicicleta, ligue pra gente, 0800 619 619, ligação gratuita, hein? E se você quiser, pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br. Participação popular, tudo junto, sem cedilha, sem tio, viu? Daquele jeito que você já sabe. E se você usa o Twitter na internet, você pode mandar pra gente um tweet mencionando ali o nosso nome de usuário, que é @participaçãopop. As suas perguntas, as suas opiniões vão ser somadas à das pessoas que estão passando ali pelo centro de Brasília e que vão ser entrevistadas pela nossa colega da Rádio Câmara, a Dini Moraes. Cadê a Dini aqui? Deixa eu ver, cadê? Ó a Dini, cheia de graça. Fabrício. Oi, então, Dini. para comemorar o nosso tema de hoje, que é ciclovia, bicicleta, estou chegando aqui no nosso local de entrevistas, aqui na rodoviária do Plano Piloto de Brasília, de bicicleta, toda parafinada, quer dizer, toda cheia de coisa, né? Luvinha de proteção, capacete de proteção, mas tudo isso aqui, né, na verdade, é tudo uma brincadeira, né, que a gente está fazendo para homenagear as pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. Você sabe, Fabrício, que aproximadamente 3 em cada 100 pessoas elegem a bicicleta como meio de transporte, segundo a Associação Nacional de Transporte Público. Agora, essas pessoas são pessoas como a Eunice Guedes, que é uma pessoa que a gente achou aqui no centro de Brasília, aqui na rodoviária, que usa a rodoviária, que usa a bicicleta como meio de transporte. Espera só um pouquinho de pegar o microfone aqui para conversar com ela, que senão a gente não vai conseguir ouvir. A Eunice Guedes, ela é moradora de Itaguatinga e usa a bicicleta todos os dias. Eunice, conta pra gente como é que é o seu trajeto. Não, eu saio da QNL, vou até a rodoviária de Itaguatinga, pego o metrô e venho até a rodoviária do Plano. Chego na rodoviária do Plano, eu vou para 214 Norte de bicicleta. Só para as pessoas que não moram aqui em Brasília, não moram no Distrito Federal, terem uma ideia, quanto tempo você leva da sua casa até a estação de metrô lá de Itaguatinga? 10 minutos. E aqui da estação do metrô, aqui do centro da cidade, até as quadras 14? A 214 eu levo 20 minutos. Ou seja, anda bastante. Bastante. E desde quando você elegeu a bicicleta como seu meio principal de transporte? Eu tenho 20 anos de Brasília, tenho uns 5 anos que eu ando de bicicleta para tudo quanto é lugar aqui em Brasília. E você acha perigoso? Um pouco, porque não tem ciclovia, né? Tem vários lugares que não tem, principalmente Itaguatinga Norte não tem. Então a gente tem que andar pelo meio dos carros, né? Arriscando um pouco, mas é o único jeito que a gente tem que fazer é esse, né? E por que você escolheu a bicicleta? Por que você prefere andar de bicicleta e não a pé, por exemplo, ou de ônibus? Ônibus é mais difícil. A sorte é que tem um metrô que é mais rápido, mas ônibus lá em Itaguatinga é muito difícil o transporte lá. O ônibus para chegar aqui no Plano é 1 hora, congestionamento, o ônibus, né, às vezes quebra um carro na estrada e fica muito difícil. Então eu prefiro pegar o metrô e andar de bicicleta, para mim é melhor. Você acha então mais econômico de tempo e de dinheiro, vale a pena também? Vale a pena, mas o tempo é melhor e a saúde. A saúde então está conseguindo manter a saúde em dia? Com certeza. Beleza. A
A Eunice estava me contando, Fabrício, que apesar dela achar mais seguro aqui no plano piloto, ou seja, no centro de Brasília, ela também já sofreu acidente, né, Eunice? Principalmente hoje. Eu parei, fui passar por trás do carro e o carro estava parado, ele abriu a porta e tacou a porta em cima de mim e eu caí no meio-fio. Ou seja, tem que ter cuidado, na verdade. Com certeza. A bicicleta é um meio de transporte econômico, que você não gasta gasolina, mas também você tem que ter um pouco de cuidado. É arriscar também, você tem que ter muito cuidado com os carros, porque ele não respeita, eles não respeitam mesmo. Tem uns que ainda vão lá, mas tem outros que passam, buzinam em cima de você, fazendo gracinha. Então é difícil, você tem que ter o máximo de cuidado. E esses equipamentos de segurança, tipo capacete, luvas, sei lá, joelheira, você chega a usar isso ou não? Não. Por que não? A luva não é muito importante, o que é importante é o capacete, né? Eu ainda vou comprar, mas até agora ainda não comprei, mas eu vou comprar porque é um meio de você se prevenir mais, né? Tá certo, então. Olha, e para as pessoas que acharam o exemplo da Eunice Guedes interessante, ela que é moradora de Taguatinga, faz, então, esse trajeto casa, metrô, pega o metrô e depois metrô até o trabalho de bicicleta, o administrador da rodoviária, ele deu uma notícia bem interessante para a gente, aqui da rodoviária do Plano Piloto. Foi instalado um bicicletário aqui, e isso foi recente, na verdade, foi um bicicletário para 37 bicicletas, só que, segundo ele, até agora não está sendo totalmente utilizado, ou seja, então as pessoas podem, na verdade, aproveitar esse espaço para deixar a bicicleta e, quem sabe, né, aproveitar um pouquinho mais esse meio de transporte aqui no centro de Brasília. É verdade, Dili. Legal aí a participação da Eunice, né? Tem um exemplo, uma história para contar que vai ser bom para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Daqui a pouco a gente volta com você no centro de Brasília. Antes, vamos mandar aqueles abraços para o pessoal que tem acompanhado o Participação Popular. E só para lembrar, viu? A gente resolveu aqui, finalmente, nós conseguimos kits de documentários da TV Câmara que nós vamos mandar para os espectadores que mais mandarem mensagens para a gente, que já vem mandando mensagens para a gente durante todo esse mês de janeiro, essa edição especial diária do Participação Popular, até terça-feira, né, que é o último dia do mês, é o nosso último programa também dessa série especial. E nós temos recebido muitas ligações, ainda bem, muito obrigado a todos pela audiência. Mandar um abraço aqui para a Edivânia Gomes Silva de Souza, de Jacobina, Bahia, e ao Alcindo Garrastazu Martins, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Reginaldo Felizardo da Silva, de Brasília, Distrito Federal, Noelle Donizete Zani Alves, de Charqueada, São Paulo, Paulo Hernani Lima de Oliveira, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, o Erlai Lucrécio, que mandou um e-mail para a gente, mas não disse de onde era, né? Tá aí o abraço para ele de qualquer forma. O Marcos Ferreira dos Reis, de Painhas, Minas Gerais. Hilda de Souza Cardoso, de Jaboticabal, São Paulo. Raimunda Gomes Damasceno Bascom, de Boa Vista, Roraima. Todos, muito obrigado mais uma vez por estar acompanhando a gente aqui pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. E se você está aí nos assistindo, está nos ouvindo e quer participar desse Participação Popular, que está ao vivo nessa tarde de sexta-feira aqui, discutindo ciclovias, bicicleta, o uso realmente das bicicletas no Brasil, ligue para a gente, 0800 619 619, ligação gratuita, mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br e pelo Twitter você pode mandar uma mensagem mencionando o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Vou começar aqui com o José Ricardo Fonseca, que, para recapitular, coordenador do Comitê Gestor de Mobilidade Urbana por Bicicletas da Secretaria de Governo do Distrito Federal. Nós vimos aí um exemplo da dona Eunice, né? Que ela usa aquilo que a gente chama de integração nessa questão de transporte, né? Vai de casa para a estação do metrô com a bicicleta, pega o metrô com a bicicleta, sai da estação e vai até o local de trabalho dela usando realmente a bicicleta que ela veio transportando esse caminho inteiro. Ela reclamou também da questão do trânsito, né? Diz que o trânsito é muito agressivo, pelo que ela falou. São esses realmente assim, os principais problemas que existem hoje para quem quer usar a bicicleta numa grande cidade, a questão da integração com os outros meios de transporte e da agressividade do trânsito? Sim, esses são problemas que a gente encontra muito no debate da mobilidade por bicicleta. A primeira é essa da cultura, a cultura do trânsito, que não entende que a bicicleta também é um veículo. Ou seja, se ela é um veículo, ela deve ser respeitada tão qual qualquer outro veículo, né? Então essa é uma primeira questão. A segunda questão é que eu acho que o que a dona Eunice faz é o mais desejável, que é você integrar os meios, né? Os meios de transporte.
Ninguém pretende, quando institui uma política de mobilidade por bicicleta, cria ou ciclofaixas ou ciclovias, né, que o indivíduo se desloque por não se imagina que ele vai até o destino final. Até o destino final. A ideia é integrar. Né? O que se recomenda é justamente isso, as pessoas saírem das suas casas, irem até pontos centrais de coleta, onde você tem ali ou metrô ou uma rodoviária, né, de ônibus que fazem linhas maiores. Ali você ou deixa a sua bicicleta, o ideal era ter um bicicletário lá para a pessoa poder deixar a bicicleta, né, ela pega o transporte, vai até o seu destino, ou mesmo ela leva a bicicleta para concluir o seu destino também com um trecho de bicicleta. Eu achei o caso dela muito emblemático, porque isso é o mais desejável. E a política que a gente vem discutindo no Distrito Federal é justamente isso, é fazer com que a bicicleta ela se integre realmente como, não só como lazer, como turismo, como esporte, mas como um meio, né, de locomoção das pessoas, um meio que é saudável, que é ecologicamente correto, né, que diminui, né, a quantidade de carros, porque se mais pessoas usam bicicletas, é menos carros que a gente tem, isso polui menos, né, e você começa a adotar uma ideia, né, que é uma ideia de uma cidade que funciona em rede, uma cidade sustentável. No fundo, todo o debate que o comitê faz sobre a mobilidade por bicicletas é com esse horizonte, é o horizonte de uma cidade mais humana, de uma cidade diferente, aonde todos os meios de transporte convivam de maneira, né, equilibrada, saudável, que não existam excessos nem a violência que podem acometer na morte de muitas pessoas, quanto essa ideia da gente se apropriar da cidade de uma maneira muito mais intensa do que simplesmente você entrar no seu carro e se deslocar para aqui e para lá. E mal enxergar o que existe na cidade. E mal enxergar o que existe. O cara entra no carro, se fecha ali, ele não sabe o que está acontecendo, ele liga o rádio ou o som dele e acabou, né? Então, a ideia é realmente a gente ter uma cultura mais ampla de mobilidade, né? E para isso, a gente tem um objetivo grande, né, eu posso dizer assim, ousado, que é fazer um pouco o que Brasília já fez com a faixa de pedestre. Esse é um desafio que o comitê se coloca. É fazer com que a cultura da bicicleta seja integrada à cidade, assim como a faixa de pedestre foi integrada. Né? E aí a gente vê assim, muita gente vai lá e fala, não, mas é perigoso, vocês vão incentivar, vai morrer mais gente. Ora, quando a gente começou a implantar na cidade a faixa de pedestre, todo mundo achava que vai morrer um monte de gente atropelada, isso não vai funcionar. Mas, no entanto, né, se insistiu como política pública, a sociedade abraçou aquilo, e essa é uma cultura que qualquer pessoa que vem em Brasília acha, né, surpreendente as pessoas pararem e respeitarem a faixa de pedestre. Então esse é o nosso intuito, né, que é gerar uma cultura onde a bicicleta seja incorporada à cultura da cidade como um meio saudável, como um meio viável de locomoção. A gente recebeu antes do programa, né, antes mesmo de começar o programa, algumas opiniões já por e-mail, né, o pessoal ligando também para o 0800 619 619. O Eduardo Antunes de Marechal Floriano, Espírito Santo, mandou para a gente um comentário. No Brasil, a cultura é da poluição, petróleo e automóveis, porque esse mercado gera lucro para alguns setores. Nessa ignorância, quem sofre é o meio ambiente e o cidadão, com a poluição e com os congestionamentos. E o Ricardão Salvador, que está sempre acompanhando a gente pelo Twitter, né, acompanhando ali o @participaçãopop no Twitter, ele há algum tempo, parece, ele já vem divulgando, defendendo uma ideia que seria o bicitrô. Ele está explicando rapidinho aqui no nosso Twitter o que é, mas pelo que eu entendi, né, ele explica aqui em uma determinada mensagem. Bicitrô são túneis subterrâneos que interligam estações, diminuindo o tráfego, acidentes com veículos automotores e poluição. 2 pistas que unem 2 estações, sendo uma de ida e outra de volta, com inclinação tipo descida. Primeira, mais uma pista para manutenção e emergência. Pelo que deu para entender, seriam alguns túneis exclusivamente para as bicicletas entre as estações, né, do metrô, eu acho, alguma coisa. Aliás, não seria de metrô, seria... Ele ia fazer um metrô de bicicleta, propriamente. É um túnel de trânsito exclusivo de bicicleta, pelo que deu para entender. Valeu aí, Ricardo, pela sua ideia. Bom, dona Beth Davidson é quem pode, eu acho, falar melhor, uma das pessoas que tem mais autoridade, por razões não muito boas, né, realmente, para falar dessa questão da violência no trânsito, dona Beth. A gente viu ali agora há pouco uma imagem na tela, né, quem está acompanhando a gente pela TV Câmara pôde ver também, que mostrou rapidinho ali uma bicicleta branca que fica lá no final do Eixão Sul, aqui em Brasília, para quem conhece. Para quem conhece, foi exatamente ali que o filho da senhora foi atropelado, né? Isso, ele foi atropelado ali, ele vinha na faixa central do Eixão, que é uma faixa exclusiva para
ou o carro parar quando quebra, não é próprio para automóvel andar. E o Pedro se colocou ali e vinha na sua bicicleta e um cidadão em altíssima velocidade, embriagado, pegou o Pedro por trás e matou. Ele não prestou socorro, ele fez um monte de atrocidades. Mas ali foi uma prova do que o cidadão não respeita no trânsito. Ele não tem nenhum respeito à vida. A pessoa, quando entra no automóvel, parece que tem um filminho do Pateta que mostra muito bem, eu acho que o Zé Ricardo bem conhece, que mostra bem legal. Eu lembro o também, Pateta, quando entra no carro, ele se sente tão poderoso e ele é dono da via, ele é dono de tudo. E assim, assim as pessoas se comportam. Então, quando ele foi morto, o Pedro, ali apareceu de novo a bicicleta branca. O Pedro morreu ali no dia 19 de agosto. A Rodas da Paz foi nos visitar no segundo dia depois, no dia depois do enterro dele, e se perguntou se a gente gostaria de fazer alguma manifestação. Nós, como os pais do Pedro, aceitamos fazer essa manifestação e ali fincamos no 7º dia a bicicleta e fizemos um movimento muito grande, levamos uma representação ao Ministério Público pedindo para que fosse visto o caso não como culposo como estava, mas sim como doloso. Ele se colocou na posição de matar alguém quando ele entra numa via que não é própria para carro, quando ele está completamente bêbado, com altíssima velocidade. Há quem diga que estava fazendo racha, ninguém pode comprovar, porque não foi comprovado. Mas, de toda forma, ele estava ali num momento de muito risco. E o Pedro vinha e ele, quando pegou o Pedro, ao invés dele parar e ver o que aconteceu, ele foi embora e não socorreu. E um motoqueiro que ia passando ligou para a polícia e ele foi pego numa blitz. Ele tentou se evadir da blitz e assim mesmo... Ele fugiu do local do acidente, ainda tentou furar a blitz ali. Furar a blitz. E os policiais foram lá e pegaram ele, foi pego e preso em flagrante. Bom, diante dessa situação que a senhora vivenciou, infelizmente, a senhora acredita que é possível, é viável o transporte por bicicleta num país em que, infelizmente, muitas pessoas não têm a civilidade necessária para um convívio respeitoso, como foi o caso eu acredito. A bicicleta, ela é uma coisa apaixonante. A pessoa que usa a bicicleta, ela usa muito porque ela é uma coisa que é muito gostosa de você andar. Aquele vento te batendo no rosto, aquela coisa de você estar convivendo com a natureza, de você ter você vai tendo meio que uma interlocução com quem te passa, com o passarinho que está do lado, aquela ali te dá vontade de você não tem vontade nenhuma de usar carro. Quando você faz um percurso muito maior, como é o caso da dona... Como é que é o nome? Dona Eunice. Dona Eunice, ela faz muito bem. Ela tem a possibilidade de sair da casa dela de bicicleta. O percurso maior e mais perigoso ela faz de metrô, não é verdade? Daí ela, quando chega no plano piloto de volta, ela sobe na bicicleta e vai até a casa dela. E tem percursos que ela faz, mesmo sem ter ainda a ciclovia, ela tem percursos que ela pode fazer perfeitamente sem correr grandes riscos. Não é verdade? Então, eu acho que a coisa de usar a bicicleta é uma coisa que não tem como você dizer, não dá para usar. Eu acho que dá para usar com muito cuidado, com muita atenção, e dá para usar porque é muito gostoso andar de bicicleta. Bom, a gente recebeu mais um comentário aqui pelo Twitter, o Paulo Alexandre, ele não diz aqui de onde é, né? Pelo Twitter é muito sintético, mas o Paulo Alexandre Passos, imagino, está dando os parabéns pelo espaço para um debate mais qualificado. Muito obrigado, então, Paulo, e obrigado pela audiência também. Se você quiser mandar perguntas para a gente, ligue 0800 619 619, ligação gratuita. Você pode mandar um e-mail, participaçãopopular@câmara.gov.br, ou também pelo Twitter, né, como o Paulo está fazendo aqui, pelo nome de usuário, @participaçãopop. A título de curiosidade, a bicicleta foi inventada depois do automóvel. Para quem gosta de história, né? O primeiro veículo autopropulsor, movido a vapor ainda, por uma caldeira de vapor, que era o Cugnot, um veículo francês, é de 1765. E a bicicleta Dreisiana, que foi inventada pelo barão Carl von Dreis, é de 1817. Portanto, assim, o automóvel veio antes, a bicicleta, ao contrário do que muita gente pode imaginar, é uma invenção mais recente. Perguntar aqui para o José Ricardo Fonseca, mais uma vez, coordenador do Comitê Gestor de Mobilidade Urbana por Bicicletas do Governo do Distrito Federal.
Como é que é a questão da construção de ciclovias no país hoje? Zé? Eu não diria nem exclusivamente do Distrito Federal. A gente tem informações do Ministério da Cidade que existem mais ou menos 2.500 quilômetros no Brasil de ciclovias e as chamadas ciclofaixas também. A gente tem a gente recebeu um e-mail também de uma espectadora, a Priscila Labanca, que é daqui de Brasília, moradora do Lago Norte, né? E ela diz aqui que foi só terminar a construção de um shopping, que tem lá, né? O Shopping Guatemi, Isso. que a ciclovia até a entrada do shopping deixou de existir, foi transformada em uma terceira faixa para trânsito de automóveis mesmo. Ela denuncia isso. Essa coisa dos acostamentos estarem sendo pintados de ciclovia, e aí deixa de existir o acostamento, que na visão do motorista não pode acontecer. É uma solução satisfatória isso? Será que realmente os estados e principalmente os municípios não teriam que estar investindo mais realmente na construção de pistas exclusivas ou até do bicitrô aqui, sugerido pelo nosso amigo Ricardão Salvador? Então, aí é que eu acho que é um bom debate. O que se discute muito hoje, nacionalmente, internacionalmente, é justamente a ideia de você criar sistemas cicloviários. O que seria isso? É você articular tanto as iniciativas de ciclovias como ciclofaixas ou ciclorotas. Ou seja, determinar trajetórias onde você pode fazer com segurança, né, o seu transporte de bicicleta. E a gente fala em sistema cicloviário porque justamente assim, não é necessário em todos os percursos que você realmente faça uma ciclovia. Aliás, o desejar... Só para explicar, quando se fala ciclovia, ela é segregada. Exato. Né? Ela é separada da pista de rolamento de carros. E nem sempre isso é possível, tá certo? Nem sempre tem espaço para que se faça a ciclovia. Porque a segregação, ela é tida como um instrumento para quando você tem uma via de altíssima velocidade e para a segurança não só dos quem anda de bicicleta, como quem anda de skate ou de patins, que você realmente segregue por segurança. Quando você não tem uma velocidade, né, maior do que 60 km por hora, não há necessidade de você criar uma infraestrutura ali e segregar o ciclista. É desejável o contrário, é desejável que o ciclista ande na faixa, né, mesmo de rolamento, conviva com os motoristas, e os motoristas têm outro tipo de postura. A diferença de velocidade é muito grande, né? A diferença de velocidade é grande, mas abaixo de 60, né, o risco é sempre menor. Então, isso é o que se estabelece nos manuais técnicos, não só do Ministério, como outros que abordam a temática do meio de transporte cicloviário. Então, hoje, o grande debate é que a gente crie realmente mais políticas para que haja essa integração, para que haja o compartilhamento. Para que o ciclista, se ele estiver se sentindo seguro na via, que ele vá para a calçada. Mas ele ir para a calçada, ele não tem que necessariamente significar um risco para o pedestre. Ele tem que conviver. Ele vai diminuir a velocidade quando ele vê uma pessoa para preservar ela, ou ele vai parar quando tiver que passar, né? E da mesma forma, os outros veículos maiores, como os carros, quando estiverem na pista, eles têm que agir dessa mesma forma. Basicamente é uma questão de educação, né? Educação. De fineza. Vamos dar um pulinho lá ao centro de Brasília, onde Dini Moraes tem pessoas para participar do nosso programa? Então, Fabrício, você sabia que a frota brasileira de bicicletas é de aproximadamente 75 milhões de bicicletas? Bom, nem todas elas, claro, estão na rua, né? Mas uma dessas bicicletas é do Cauê Lopes Ribeiro. Ele que tem 30 anos e é morador de Sobradinho, uma região administrativa que fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Ô, Cauê, você se locomove aqui no Distrito Federal de bicicleta? Você vai trabalhar, vai estudar de bicicleta? No momento, não. Pelo fato de... Você acha perigoso? Você não faz por quê? Você acha longe? Sim, mas também pelo fato de não haverem ciclovias, estradas adaptadas ao ciclista. Você acha que esse, então, é o principal problema do Distrito Federal, então, para não andar de bicicleta? Na atualidade, sim. Inclusive na região daqui, da Asa Norte, Asa Sul, que também é uma área muito pobre a respeito de ciclovias. E quando que você usa a sua bicicleta? Assim, para fazer trilhas
ir no mercado e numa lanchonete. Lá em Sobradinho, no caso? Sim. Perto de casa? Isso, exatamente. E lá é perigoso ou também é seguro, tranquilo? Tem onde deixar a bicicleta? Não, nessa parte aí de onde deixar, não. Então os estabelecimentos também não estão adaptados às pessoas que usam bicicleta? A maioria deles, não. Você acha isso um problema? Sim. Como é que poderia, na sua opinião, resolver isso? Bom, em cada estabelecimento ou até área pública mesmo, teria que haver um tipo de grade, né, para prendê-las. Mas você acha que as pessoas são estimuladas a usar bicicleta? Ou é pouca procura? Ou é pouca gente que usa? Ou são os estabelecimentos que não ligam mesmo? Tem gente que usa e eles que não dão a mínima para isso? Bom, aqui no DF, por um lado, eles contribuem para que o ciclista possa usar, que foi a integração no metrô, né? E por outro lado, eles deixam a desejar, no sentido de não haverem ciclovias, né? Nas partes aqui do DF. Então tá bom, então esse foi o Cauê Lopes Ribeiro, ele tem 30 anos, né? No caso, 30 anos, e morador de Sobradinho. Mais um reclamando então da falta de ciclovias aqui no Distrito Federal, Fabrício. Valeu, Dini. Legal aí o que disse o Cauê, né? E eu até vou repercutir aqui com a dona Beth Davidson, que está representando aqui a ONG Rodas da Paz, uma mensagem que a gente recebeu do Valdomiro Trento, de Santos, São Paulo. Esse é um dos que está sempre concorrendo também a ganhar esse nosso kit de documentários para os espectadores mais participantes do nosso programa. Ele comentou aqui, logo antes do programa começar, né, pelo 0800-619-619, que é um adepto do esporte, ele diz: o ciclismo faz bem para o corpo e para o bolso. As grandes cidades e áreas metropolitanas podem ter perdido o barco da história, mas tentam recuperar. As médias e pequenas cidades estão com planejamento, inclusive nos loteamentos, para a prática do ciclismo? Isso tem um pouco a ver, dona Beth, com o que o Cauê disse agora para a Dini. E eu pergunto para a senhora considera que as cidades brasileiras, principalmente Brasília, em que a senhora vive, mas pelo que a senhora vê também das outras cidades, as cidades brasileiras têm um caminho ainda, tem ainda alguma solução possível para essa questão das bicicletas? Ou faltou planejamento completamente e agora vai dar uma trabalheira danada para correr atrás? O que a senhora acha? Vai dar trabalho, mas vai à medida que o governo do Distrito Federal tem tomado posições de que a bicicleta é viável, ele já está aí, o Zé Ricardo mostrando que existe o comitê que está estudando para melhorar as ciclovias que já existem e tudo mais. O que eu acho interessante é a gente pensar na bicicleta como um meio de mobilidade, como um meio que eu posso me locomover. Então, se você pensa na bicicleta sozinha, talvez seja um pouco complicado. Mas você pensando na bicicleta como um todo, uma bicicleta, por exemplo, o Cauê mora em Sobradinho. Para ele, que não tem a possibilidade dele vir em um transporte coletivo, porque não tem ônibus adaptado em Brasília para carregar a bicicleta. Mas a tendência é que isso vai acontecer também. Aí eu pergunto para a senhora, será que a discussão, o carro não está vindo à frente dos bois? No caso, certeza. A bicicleta está vindo à frente do equipamento público, né? Até o Zé Ricardo pode falar sobre isso também. Que a se fala prioridade muito é do agora carro. bicicleta, mas não existe o equipamento público ainda para que a bicicleta seja efetivamente adotada, né? É muito complicado. Você não tem onde deixar a bicicleta, você não tem a ciclovia para vir de lá para cá. Se a pessoa que vem correndo muito risco, porque é uma estrada longa, de Sobradinho para cá é o quê? 30 quilômetros. Para quem não conhece, para quem não é de Brasília, que acompanha a gente, né? Sobradinho é uma cidade ao norte do plano piloto, que fica aproximadamente, em relação ao centro de Brasília, fica aproximadamente 22 quilômetros, mais ou menos. Então, né? é muito longe e é uma estrada de altíssima velocidade em também. Descida, né? Em descida. Sobradinho é um lugar alto. Tem, os carros vêm, não respeitam, tem a tal do acostamento, mas mesmo assim o ciclista corre muito risco, porque o carro entra no acostamento como se ali fosse também direito de transitar. E então é muito complicado para o usuário da bicicleta, mas a gente tem que acreditar, eu acho que a gente tem que pensar é que a gente tem que colocar
principalmente para os governantes, né? Que tem que se mudar esse paradigma de que o carro é que é viável, o carro, ou seja, a cultura do carro é tão impregnada, é tão forte que ainda está longe de chegar onde a gente quer. Mas eu acredito que tem possibilidades de melhorar e de que as pessoas vão ter essa oportunidade de usar a sua bicicleta com segurança. A ideia de diminuir, né, essa cultura de carro passa exatamente disso. Bom, a gente precisa criar mais infraestrutura, que são ciclovias, a gente precisa sinalizar melhor para você poder compartilhar uma via de rolamento. Você tem que diminuir a velocidade da via, você tem que fazer uma sinalização. A velocidade é muito alta na cidade. Por exemplo, você vê o eixão. O eixão é hoje ainda é, eu espero que um dia isso possa vir a mudar, uma rodovia. Como é que uma rodovia corta uma cidade? Tem que mudar. Isso aí foi tempos atrás, um tempo que foi necessário, quando se fundou Brasília, precisava de recursos. Era uma forma de entrar recursos pelo DR para vir para se usar como, sei lá, para manter as vias e tudo mais. Hoje em dia não, ela é uma via que corta a cidade, né, de ponta a ponta, da asa norte à asa sul. E ela meio que, se você houve um questionamento de se fazer paredões para... Eu acho que vai segregar mais ainda. Fica o lado oeste completamente sem trânsito para o lado leste. E a gente tem que pensar na cidade como uma convivência pacífica, né? Como uma cidade moderna que a gente quer que Brasília venha a ser, que possa se ter essa... Foi como o Lúcio Costa imaginou a cidade, inclusive, né? Só pra... Totalmente comunitária, acessível por todo mundo. Para todo mundo. E sem pilotis para o espaço do térreo ali ser ocupado por pessoas. Né? As pessoas transitarem por ali. E é isso, é diminuir as vias, é criar sinalização, né, horizontal e vertical para que os motoristas vejam que ali é um espaço também para a bicicleta, mas é também você ter mobiliários urbanos para poder deixar minha bicicleta. Por exemplo, né? O ponto de ônibus, pelo que você falou, José, deveria ter ali pelo menos os ganchinhos para as pessoas ir lá e amarrar, né, para deixar a bicicleta ali dele. Poder, né? E justamente você fazer... Aqui em Brasília se cometeu um erro no passado grave, que entendeu-se que o debate de mobilidade por bicicleta era você fazer grandes extensões de ciclovia, como se fosse só uma grande obra para você inaugurar. Esse é um equívoco. Né? O que se entende hoje, o que tem que se fazer em todas as cidades, é você integrar. Integrar é você criar em alguns espaços, né, os mais distantes, você criar onde você tem vias com maior velocidade, as ciclovias, e você fazer com que justamente o cidadão ele possa usar pequenos trechos para usar a bicicleta e trechos maiores ele usa outros meios de transporte, como ônibus, como metrô, né, ou outras formas. Mas a ideia é você integrar. O desejável aqui é que um cidadão pudesse sair da casa dele, chegar numa estação de metrô, numa rodoviária de ônibus, ali se locomover, ou levar a bicicleta dele, ou deixar ela lá para quando ele retornar. Como é nos grandes países. Nos grandes países. Nos países desenvolvidos, você usa a bicicleta no meio dos carros e você é respeitado como... Respeitado, exatamente. Integrado. É uma outra cultura. Onde também o transporte coletivo funciona melhor para fazer isso, né? Vamos dar um tempinho na nossa conversa aqui, porque eu tenho informação de que o deputado Roberto Brito, do PP da Bahia, está com a gente pelo telefone. Deputado, está ouvindo a gente? Tô ouvindo bem, Patrícia, tô ouvindo bem. Bom, deputado, seja bem-vindo aqui ao Participação Popular, prazer ter o senhor com a gente. É um prazer ter aí. O senhor é membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano, não é? É, membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano, exatamente isso. Uhum. E o senhor agora tá no Paraná, o senhor é da Bahia, está no Paraná agora? Hoje meu filho terminou o curso de quinto ano de pós-graduação, aí eu vim aqui hoje fazer homenagem a ele. É bom que Curitiba é uma cidade que tem um transporte público considerado exemplar para o resto do país, inclusive, né, deputado? E isso tem a ver com o que a gente está discutindo aqui no programa, essa questão da integração. E eu faço-lhe uma pergunta sobre o programa Bicicleta Brasil do Ministério das Cidades, que é o ministério do partido do senhor, né, deputado? Exatamente. Esse programa, pelo que eu entendi, segundo... informações do próprio site do Ministério das Cidades, ele foi executado entre 2009 e 2011 com o objetivo de fomentar o uso de bicicleta, construção de ciclovias. Ele não dava dinheiro propriamente dito, mas só foram realizadas conferência virtual, as oficinas e na fase da consolidação do plano de ação, o programa foi cancelado. O senhor sabe dizer por quê, o que foi que houve e por que não está indo adiante realmente um programa como o Bicicleta Brasil do Ministério da Cidade? Esse programa é um programa extremamente importante
ele, como você disse, ele começou a ser debatido e foi bloqueado. Nós, lá na comissão, recebemos um projeto do deputado Jaime Martins, do qual eu fui o relator. Com algumas pequenas modificações, nós aprovamos agora no final do ano, no ano de 2011, nós aprovamos este programa Bicicleta Brasil. Eu já estive prefeito do município de Jiquié, no estado da Bahia, município de quase 200 mil habitantes, durante o período de 1997 até 2004. Eu fui eleito e reeleito no período. E uma das minhas preocupações, na época, eu vi, inclusive, a Curitiba para discutir esse problema. Já naquela época eu ficava preocupado com o problema de transporte urbano. E vim a Curitiba e fiz algumas visitas aqui no Paraná, consegui conversar com o Jaime Lerner na época e tal, alguma coisa assim nesse sentido. Mas agora, voltando ao Congresso Nacional, eu fui o relator desse projeto Bicicleta Brasil. E nós aprovamos esse projeto, que é o programa o PPB, Programa Bicicleta Brasil. Qual é o objetivo? Visa incentivar a inserção da bicicleta como meio de transporte, objetivando claramente a melhoria das condições de mobilidade urbana. E o que houve que o projeto não foi para frente, deputado? O que aconteceu exatamente? Não, o projeto está indo para frente. Ele já foi aprovado agora na Comissão de Desenvolvimento. Ele já vem agora como um programa. Ele já vem agora com esse programa e ele já foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano, vai agora já esteve na Comissão de Viação e Transporte e possivelmente já deve ir para o plenário por esse tempo. Agora, eu acredito que em 2012 ele vá para o plenário. Eu tenho certeza disso. Esse projeto é um projeto muito interessante, porque ele vem a contemplar essa discussão que vocês estão tendo aí em Brasília, né? Que vocês estão discutindo e comentando a respeito do Bicicleta Brasil, da importância da bicicleta como meio de transporte. Ele, inclusive, ele vai ser implementado em todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. Ele visa contribuir para a melhoria das condições da mobilidade urbana. Em termos concretos, isso vai significar o quê, deputado? Essa implementação nos concreto, ele vai significar o seguinte: primeiro, a criação de uma cultura favorável aos deslocamentos cicloviários como deslocamento eficiente e saudável. Um ponto. A redução de emissão de poluentes. Claro, a bicicleta não emite poluentes. A melhoria da qualidade de vida dos centros urbanos e as condições de saúde da população. O desenvolvimento voltado para a melhoria da mobilidade cicloviária. Ou seja, a inclusão desse sistema cicloviário nas ações de planejamento espacial e territorial. Deputado, o Zé Roberto tem uma pergunta para o senhor aqui, parece. Eu gostaria de perguntar o seguinte: pelo que eu fiquei sabendo, parece que nesse projeto, a gente sabe que para implantar uma política de mobilidade de bicicleta também é preciso recurso. Parece que no projeto do senhor está previsto transformar as multas de trânsito, o recurso delas seriam utilizados para investir nesse tipo de equipamentos urbanos, para melhorar o uso da bicicleta, é isso? Só corrigindo, Zé Ricardo. É exatamente isso, Zé Roberto, exatamente isso. Quer dizer, a implantação dele, primeiro, a parcela da arrecadação das multas de trânsito. Isso já está mais ou menos previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo, é a parcela de recursos da CID, aquele imposto do combustível. Então, isso aí, uma parte dele também vai ser colocado nesse programa Bicicleta Brasil. Depois, dotações específicas do orçamento. O orçamento da União, do Ministério da Cidade, que é quem lida diretamente com a mobilidade urbana. Então, por certo, a União vai colocar recursos no orçamento da União. Eu também já eu terminei como vice-presidente da Comissão de Orçamento aí do Congresso, de Comissão Mista de Orçamento, então eu fui o vice-presidente da comissão. Então nós podemos, na comissão, colocar um recurso para isso. Até as pessoas físicas, pessoas jurídicas, entidades de organismos, de cooperação nacional e internacional, poderão colaborar
para colocar recursos para esse programa. Ou seja, ele está muito bem calçado do ponto de vista financeiro. O que vai faltar agora, está faltando no momento, é o governo querer abraçar essa causa, e nós estamos defendendo isso lá no Congresso, para que o governo abrace essa causa para a implantação desse programa Bicicleta Brasil, que, como vocês estão discutindo aí na TV Câmara, eu acho da maior importância essa discussão, e a senhora que está falando aí, ela foi muito hábil, muito competente nas colocações que ela fez quanto ao problema do uso da bicicleta. Por exemplo, você vai construir agora bicicletários, né, para que as pessoas possam... Eu já estive uma vez em Bruxelas, e lá as pessoas usam constantemente bicicleta. O meio de transporte lá é praticamente bicicleta. Todo mundo usa bicicleta em todos os locais. Nos terminais do sistema de transporte coletivo você tem bicicletário. Enfim, isso é muito importante, a instalação de paraciclos ao longo das vias de circulação, estacionamento específico no local de grande fluxo, a instalação de equipamentos de apoio aos usuários, como banheiro público, bebedouros em locais estratégicos. Tudo isso faz parte do programa de Bicicleta Brasil. Agora, deputado, deixa eu complementar aqui uma pergunta. Na realidade, assim, o que a gente observa no Brasil é que para você estimular o uso da bicicleta, na realidade você teria que ter medidas de restrição do uso do carro. Ou seja, limitar ele a acessar o centro, você restringir os estacionamentos, encarecer, né, diversas formas de você restringir o motorista. Isso é o que a gente observa nas experiências exitosas do uso da bicicleta pelo mundo inteiro. E aí eu gostaria de saber qual é a posição do senhor sobre isso e o que consta no projeto, né, de medidas restritivas ao uso do carro. Olha, quando você se conscientizar, porque isso aí vai ser um trabalho mais de conscientização da comunidade. Se você não fizer um trabalho de conscientização da sociedade quanto aos efeitos indesejados da utilização do automóvel nas locomoções urbanas, em detrimento do transporte público e mesmo as alternativas não motorizadas, no caso a bicicleta, ele não pega, porque o governo não pode dizer assim, olha, fica impossível você produzir automóveis. Acho que é esse o caminho. São Paulo já faz a alternância de placas. Hoje, placa número tal, placa TAP, placa IPA. Então, São Paulo já está começando a fazer, porque tem viável andar em São Paulo hoje. Você sai de carro em São Paulo, é viável. No entretanto, se você tem uma ciclovia e tem condições de ir de bicicleta, então, muito melhor. Agora, é preciso um grande trabalho de conscientização da sociedade. Essa é a palavra de ordem para que o programa Bicicleta Brasil possa ser implementado e incutido na cabeça da população de que o grande meio de transporte é a bicicleta. Deputado Roberto Brito, do PP da Bahia, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputado. E tá até semana que vem, né? Até a semana, dia 31 eu estou aí. Na terça-feira, com fé em Deus, eu retorno às minhas atividades aí. Perfeitamente. A gente se vê, então, por aqui, deputado. Muito obrigado mais uma vez. Vamos ao centro de Brasília com a Dini Moraes, que parece que tem um jovem ciclista para participar do programa, Dini. Fabrício, agora a gente vai saber a opinião de um pré-adolescente, digamos assim, o Wolfgang da Silva. Ele tem 13 anos. Ô, Wolfgang, você gosta de andar de bicicleta? Gosto. Você anda bastante? Com os meninos da minha rua, bastante, sim. Isso, quantas vezes por semana? Quase todo dia. E o que você faz com a bicicleta? Você vai pra escola, você brinca ou só fica ali na tua rua mesmo? Eu fico andando com os meninos, a gente vai mandando pra longe, a gente fica andando com eles. Mas como é que sua mãe não fica preocupada, não, se você ficar andando no meio do trânsito aí, não? Tem um bocado de pessoa, 9, 10, tem vezes que vai de bicicleta todo mundo. Aí é bastante gente? Aí tem gente de maior de idade que olha a gente, que é amigo da gente também, que mora lá na rua, joga futebol, anda de bicicleta, faz tudo. Mas vocês andam assim no meio dos carros? Não, na ciclovia. Lá tem ciclovia? Da Ceilândia Norte. E qual é a extensão da ciclovia? Quantos minutos vocês ficam? Umas meia hora andando de bicicleta. Isso tudo em linha reta? É bastantinho, né? Uma distância considerável. E é bom lá,
a gente anda, vai, volta. A gente vai pro centro, volta, vem andando pelas quadras, pelo meio das quadras. Ô, Dini. É assim. Oi, Fabrício, pode falar. O Wolfgang tá ouvindo a gente? Não, ele não tá não, mas eu passo pra ele essa Mas pergunta. pergunta pra ele, se ele agora tá com 13 anos aí, se ele quer ter um carro no futuro ou se ele acha que vai conseguir se virar bem com a bicicleta. Wolfgang, você acha que você, quando crescer, você quer um carro ou você quer conseguir andar de bicicleta pela cidade? Ah, eu acho que se eu conseguir andar de bicicleta é melhor, porque é menos poluição, né? Tá aí, ó, um jovem consciente, viu, Fabrício? Essa geração Tá aí vendo? já tá aprendendo, né? É, tá consciente. Vamos ver se você vai conseguir, né? E aí, lá na Ceilândia, tem muita ciclovia ou só tem ciclovia nessa rua principal que você falou? Não, agora tá construindo um monte. E quase todas, assim, nas principais tem. Agora tá construindo a da gente, construindo a de cima e tá construindo na outra de cima. Ó, tá vendo então, Fabrício? O Wolfgang, acho que talvez, quem sabe, quando ele crescer, ele consiga andar de bicicleta, então, até o trabalho ou até a faculdade, quem sabe, né? Então, Wolfgang da Silva, de 13 anos, a mente aí consciente para não usar carro, quem sabe? É, pois é, legal, interessante, Tchau, Fabrício. Né? Tchau, direto. O Zé Ricardo aqui ficou impressionado com o garoto, né? Não, muito bom. Aliás, depois era bom te dar o recado para ele, porque nós estamos fazendo um programa que é pioneiro, é piloto com o MEC aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, que é chamado Caminho da Escola, que é uma das iniciativas para que a gente faça com que o transporte escolar seja feito por bicicleta. Então, o governo doa para os estudantes, estudantes principalmente de ensino médio, uma bicicleta para estimular que ele ande de bicicleta e você comece a mudar essa cultura de que só o carro é transporte. Segundo, você aumenta a mobilidade dele. Ao invés de ele tendo uma bicicleta, ele pode circular mais para a cidade, né, ter esse tipo de experiência que é extremamente importante, de convivência, de absorver a cidade. Agora, o que deu isso? Porque eu lembro que essas bicicletas foram compradas, foram anunciadas e ficaram estocadas por muito mais tempo do que realmente foram entregues. Em breve nós vamos estar entregando todas elas. E, na realidade, é o seguinte. Bom, primeiro houve um erro de comunicação, porque a gente, para poder entregar aquelas bicicletas, os estudantes tinham que terminar um curso preparatório para que eles tivessem o bom uso de boas práticas com a bicicleta. Então, no momento, a gente só lançou o programa, né, e quando eles concluíssem o curso, a gente estaria entregando as bicicletas. Bom, nós, com esse projeto piloto em Recanto das Emas, a gente reviu uma série de procedimentos e estamos readequando para que agora a gente possa lançar ele em todo o Distrito Federal. A ideia é que agora a gente comece a lançar em cada cidade, esperamos que em breve já chegue em Ceilândia também, esse programa, que é o Programa Caminho da Escola, onde a gente estimula o uso da bicicleta como meio de transporte escolar, né, e é onde, né, a forma de incentivar isso é os estudantes ganharem uma bicicleta. Só para constar também, né, a gente tem informações de que aqui no Brasil a cidade que teria mais bicicletas, assim, o uso mais intenso da bicicleta seria Joinville, Santa Catarina, né? Grande abraço para todo mundo de Joinville, que nos acompanha aqui no Participação Popular. E que também na França, algumas empresas já estão pagando aos funcionários para que eles usem a bicicleta para ir para o trabalho, por considerar que isso resultaria em uma melhor saúde, o que levaria a menos licenças médicas e mais produtividade. A gente tem só para a gente finalizar aqui o programa, a gente tem o Wilson Batista de São Paulo, capital, perguntando para a gente pelo 0800 619 619. Se já foi pensado alguma alternativa para cidades que não são planas. Dona Beth, a senhora, pelo Rodas da Paz, deve ter já alguma explicação para isso. Cidades que não são tão planas, principalmente no caso de Minas Gerais, por exemplo, a gente vê muito isso lá, muita ladeira. Olha, na verdade, eu não tenho muita informação. O que eu fico imaginando é que é um pouco complicado a pessoa ficar subindo e descendo ladeira. Mas eu acho que também o jovem vai ficar bem mais forte se ele conseguir usar a bicicleta numa cidade de ladeira. Eu imagino que é mais cansativo e tudo mais, mas acho que é viável também. Você vê na Europa, as cidades que são de montanhosas, as pessoas só usam bicicleta, porque as cidades são pequenas, a pessoa vai visitar, vai fazer uma compra, só usa bicicleta, né? Eu acho que o que fica faltando para o Brasil é uma política de se ter um transporte coletivo de qualidade, pontual, gostoso de se andar, né? Que tenha cadeiras confortáveis, que não seja
esses ônibus barulhentos e atrasados que a gente fica horas... E lotados. Porque senão o sujeito nem consegue entrar ele sozinho, quanto mais com bicicleta. E que dê espaço ao usuário da bicicleta, ao cadeirante, usar o transporte coletivo com tranquilidade. Eu tenho certeza que a partir do momento que os representantes do povo virem que essa é uma política que dá certo, nós vamos ter uma qualidade de vida muito melhor. As ruas vão estar muito mais sossegadas, muito mais... Né, as pessoas vão conviver, as cidades vai voltar muito mais para a gente, muito mais para a pessoa, do que para o automóvel, como hoje é a prática. Dona Beth, eu acho que essas palavras de encerramento do programa da senhora dizem bem o espírito que a gente tem aqui, que a gente espera que o Participação Popular ajude realmente esse dia a chegar, né? Essa visão a chegar, essa melhoria para todo mundo. Vou agradecer aos participantes aqui do nosso programa, Zé Ricardo Fonseca, coordenador do Comitê Gestor de Mobilidade Urbana por Bicicletas da Secretaria de Governo do Distrito Federal. Muito obrigado, Zé, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Espero que tenha gostado do programa. E Beth Davidson, mais uma vez, representante da ONG Rodas da Paz. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço aqui, é uma honra ter vocês. E eu quero convidar você que nos acompanha aqui no Participação Popular para o programa desta segunda-feira, em que nós vamos tratar do trabalho remoto. É uma nova filosofia de trabalho que já é discutida há muito tempo e só agora começa realmente a ser adotada. Você acha que o seu chefe aceitaria você trabalhar da sua casa? Ou se você é um empregador, você aceitaria que os seus empregados trabalhassem de casa? Será que haveria algum problema? É preciso realmente ir lá, comparecer, bater o ponto? E para quem quer trabalhar em casa, o que é preciso para se organizar, inclusive legalmente? Nós vamos fazer esse programa ao vivo, na segunda-feira, às 5 da tarde, queremos as suas perguntas, as suas opiniões. Ligue para o 0800 619 69, a ligação é grátis. Você pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br. Pelo Twitter, você pode mandar uma mensagem para a gente, mencionando o nome de usuário, @participaçãopop. Então, não perca, ao vivo nessa segunda-feira, às 5 da tarde, o Participação Popular sobre o trabalho remoto. Meu nome é Fabrício Rocha, agradecendo a você que nos acompanhou nessa semana toda pela TV Câmara, pela Rádio Câmara mais uma vez. Muito obrigado, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.